Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resumo dos jogos deste sábado da 23ª rodada do Brasileirão. Vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Vitória do Santos 4-2 em cima do Sport na Vila Belmiro. A vitória do São Paulo fora de casa em cima do Bahia por 3-1. E o empate sem gols do Atlético Goianiense com o Inter em Goiânia. Então vamos começar com os jogos das 5 da tarde. Falando primeiro sobre o Palmeiras e Atlético Paranaense, 3-0. Vitória importantíssima do Palmeiras. Palmeiras que venceu 4 dos seus últimos 5 jogos no Brasileirão, mesmo enfrentando crise com lesionados, Covid. O Palmeiras vem realmente mostrando que seu elenco é muito forte. Eu até que criticava, dizia que não achava esse elenco do Palmeiras tão forte. Tenho que admitir que realmente a fase dos treinadores brasileiros é muito ruim, a fase deles, porque foi só um treinador português chegar para que alguns jogadores começassem a se destacar nesse elenco farto do Palmeiras. O caso do Rony começou a jogar bem, Gustavo Scarpa, Lucas Lima. E o Palmeiras venceu com muita facilidade o Atlético Paranaense. É claro que o Palmeiras também contou com a sorte de pegar o Atlético Paranaense muito desfalcado também por causa da Covid. Né? O Atlético, inclusive, não pôde escalar, só tinha um goleiro. Então, o goleiro não podia nem se machucar porque não tinha reserva. O reserva dele era um menino de 16 anos e que tinha sido convocado para a seleção. A CBF não autorizou o garoto jogar, porque os outros goleiros do Atlético são todos com Covid ou lesionado. Então, assim, absurdo a situação, né, da CBF não autorizar, mas em compensação, mesmo que autorizasse, o Palmeiras foi muito superior, mereceu o placar 3-0. Destaque para o Rony, que meteu 2 gols, né? Um até meio... bola já ia entrar, né? Ele só botou para dentro e aí considerou o gol para ele. Já o Atlético Paranaense, depois de uma boa subida na tabela com vitórias em sequência, perde mais um jogo, mas eu acredito que o Atlético, ainda mais que tem jogo da Libertadores no meio da semana, não está com foco completamente no Brasileirão, sabe que ainda corre risco de rebaixamento, mas hoje o risco é menor, né? Até porque tem outros times fazendo muito esforço para cair. Então o Atlético Paranaense agora tem que focar no jogo do meio de semana contra o River Plate para ver se consegue reverter, né, a desvantagem, já que o River empatou com gols e na Libertadores ainda tem o gol qualificado. Então o 0-0 já é do River, né? E o River joga em casa. Mas é isso. Já o outro jogo das 5, Santos 4, Sport 2. Mais uma vitória muito boa do Santos. O time do Santos, a gente tem que elogiar aqui o Cuca pelo belo trabalho. Mesmo agora que ele está ausente, mas a sua comissão técnica vem dando conta do recado. O Santos vem fazendo bons jogos, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Ainda mais com o elenco do Santos, que além de não ser um elenco tão farto e tão bom, está muito desfalcado também por causa de Covid e lesão. Então o Santos tem usado os meninos e tal, e vem contando com a fase muito boa do Marinho, né? Esse ano passado o destaque do Santos era o Sanches e o Soteldo com o Marinho de coadjuvante. Esse ano é o contrário, esses dois aí têm sido coadjuvantes do Marinho, que vem fazendo uma belíssima temporada. Ele que é o líder em vários quesitos, como assistência, chances criadas no Campeonato Brasileiro, né? É o vice-artilheiro. Então, assim, o Santos tem, além daquela famosa frase que tem a água da Vila Belmiro é sagrada, batizada, né? Que só nasce craque, os garotos nascem
entram no Santos não sentem o peso da camisa, ainda conta com a fase de dois jogadores muito bem, que estão jogando até mais do que se esperam deles, que é o caso do Marinho e do Soteldo. Já o Sport, bem, o Sport voltou para a posição que ele teoricamente estaria desde o início do campeonato. O Sport chegou a ser o pior time do campeonato, bem no início ali. Houve a troca de comando para o Jair Ventura. O Jair emendou 5 vitórias seguidas, botou o Sport lá em cima, até sonhando, né? Lógico que o torcedor pode sonhar com tudo, mas a gente sabia que sonhava com Libertadores, sonhando com Libertadores, o Sport, mas a gente sabia que, né, com o elenco do Sport não tinha como o Sport brigar por uma vaga, quiçá na Sul-Americana, que dirá na Libertadores, né? Então o Sport agora está a 1 ponto da zona de rebaixamento e 2 jogos a menos que o Vasco, por exemplo, que é o primeiro na zona. Então a situação do Sport é bem complicada e o time do Sport é bem fraco, né? Então, assim, dos 4 que estão na zona de rebaixamento, eu acredito que o Vasco tem condições de sair. O Botafogo, se organizar um pouquinho, também tem condições de sair, mas está muito atrás. Agora, o Curitiba e o Goiás, esses dois aí, para mim, já estão decretados o rebaixamento, né? Será muito difícil não cair esses dois times, né? E o Sport está sendo mais um que está se esforçando para isso, para cair para a segunda divisão, né? Depois tivemos o jogo Atlético Goianiense Internacional, 0-0. Jogo bem ruim, bem ruim. É impressionante como o Inter caiu de rendimento, caiu de produção com o Abel. É um time sem alma, totalmente diferente daquele time que jogava apertando, pressionando o adversário, buscando o gol e a vitória a todo momento na época do Kudê, né? Hoje fez um jogo muito aquém. Eu sei que o elenco do Inter não é lá essas coisas, mas também não é para estar nesse período. O Abel, em 6 jogos como treinador, ele ganhou 4, ele perdeu 4, ganhou uma e empatou uma. E aqui ele ganhou foi que ele foi eliminado na Copa do Brasil contra o América Mineiro, time da Série B. Muito difícil falar do Inter, falar do Abel, né? Mas a realidade do Inter é essa. Já o Atlético Goianiense jogando em casa, também com a saída do Mancini, você vê que o Atlético Goianiense caiu um pouco o seu padrão de jogo. Tanto é que jogando em casa, o Inter foi superior, até porque o time do Inter é melhor. O Jean acabou sendo destaque, pegou um pênalti, né, do Galhardo. E o Atlético Goianiense depois ficou com um a mais com a expulsão do Moledo, justíssimo para mim. Expulsão do Moledo, justíssimo, né? E o Atlético Goianiense não chegou a ameaçar o Inter em nenhum momento, mesmo depois da expulsão do Moledo, né? Então o Atlético Goianiense é um time que fez alguns bons jogos no Brasileiro, não tem, assim, a gente pode falar que o Atlético Goianiense não é um time que merece estar brigando pelo rebaixamento, pelo que apresentou no campeonato, por ter feito boas partidas, né? Ter feito um futebol bem legal com o elenco limitado que tem, mas do jeito que está indo, acho que é outro que vai chegar ali e vai brigar com o Vasco, Botafogo, para não ser rebaixado, tá certo? E por último, a vitória do São Paulo para cima do Bahia, 3-1. Tivemos mais uma polêmica envolvendo a arbitragem no jogo do São Paulo, já está ficando chato e repetitivo isso. É óbvio que os holofotes hoje estão todos no São Paulo, porque é o time que tem o potencial para ser o líder do campeonato e com folgas, porque tem pelo menos 2 jogos a menos que o Galo, por exemplo, que é o líder, e está 1 ponto atrás do Galo no campeonato. Então, assim, todos os jogos do São Paulo hoje são vistos como uma vitrine, né? Todo mundo quer ver o São Paulo jogar, o que o São Paulo do Diniz pode fazer. Eu discordo do pessoal que estava
comentando o jogo, falou que o Bahia foi superior ao São Paulo no primeiro tempo, completamente enganado. Eu acho que o Bahia conseguiu neutralizar a estratégia do São Paulo, conseguiu incomodar o São Paulo, de não deixar o São Paulo fazer o seu futebol, mas as melhores chances para mim foram do São Paulo, né? A exceção ali de 2 lances no final ainda do primeiro tempo, né? Agora, a gente tem que sempre lembrar que o lance do Thiago Volpe com o zagueiro do Bahia, para mim, né, eu vi que teve muita divisão, a central do apito lá, o Salvo Espíndola, disse que concordou com o Voaden, que não foi, que foi um encontrão de jogo, que acontece, que não era para ser marcado pênalti também para não expulsar o Volpe. Mas tem gente, né, o próprio VAR, né, o Weber Roberto Lopes, considerou que era para ser, tanto é que chamou, né, considerou que era uma jogada faltosa e passível de expulsão e até de marcação do pênalti. Eu concordo com o Weber Roberto Lopes, e aí eu vou dar alguns exemplos de jogos em que tiveram uma situação parecida e que o desfecho foi a expulsão e a falta, consequentemente, para o jogador. Então, a expulsão do Marlon, do Corinthians, contra o Grêmio. O Marlon foi na bola, bateu na bola e acabou acertando depois o PP. Né? Na dividida, ele não foi com o pé alto, ele não foi com a intenção de machucar o PP e acabou acertando o PP e aí acabou sendo expulso. Então, e ele estava dividindo a bola, porque o Volpe em nenhum momento ele toca na bola. Ah, mas o zagueiro tirou. Tudo bem. Ele poderia ter evitado o choque com o zagueiro do Bahia. E aí tem o frame, né, daquela foto, até o Twitter do Bahia repostou aí a foto do soco do Volpe. Você vê que o Volpe, depois que a bola passou, ele olha e vê o que está acontecendo. Então ele poderia ter evitado o choque, né? E não evitou. Então, assim, eu acho que o Volpe deveria ter sido expulso, né? Que deveria ter sido marcado pênalti. Voltando aos outros exemplos, o lance do Borreiro, atacante do Atlético Mineiro, quando foi expulso, agora não me lembro o jogo que foi com o Atlético contra o Ceará, né? A expulsão do Borreiro contra o Ceará, que foi uma jogada, ele deu uma cotovelada, mas ele foi se proteger, assim, eu tô falando, eu não recrimino a expulsão, tá? Até porque eu, por exemplo, quando eu evito, eu não uso o braço, não gosto desse tipo de disputa, não gosto de ficar me estapeando, e tem jogador que eu não gosto, vários. Mas é normal no futebol o jogador, quando vai pular para cabecear ou vai, né, dividir uma bola com o adversário, ele abrir o braço para poder aumentar a sua área de corporal e proteger a bola. E acaba acontecendo isso do braço bater no adversário, ou vice-versa. O Borreiro não teve a intenção. Agora é óbvio, aquilo que eu já falei, quando o cara vê a câmera lenta do VAR, o cara acaba se impressionando com como fica o rosto do jogador e tal. Então aí, por isso que eu acho que o Volpe deveria ser expulso e ter sido pênalti. E também o lance do Tuller, né, pela Libertadores, o zagueiro do Flamengo, ele tira a bola primeiro e depois ele deixa o pé, claro, mas era um movimento do carrinho. Ele não tinha como ele tirar o pé. Ele estava chutando uma bola e é aquilo, jogo de Libertadores. Foi garoto? Foi. Podia tentar recolher? Podia, pô. Mas ele não teve a intenção de fazer o que fez, né? E foi expulso e não condena o juiz por isso. E hoje, a minha alerta com relação ao lance não é nem o 2 pesos, 2 medidas. Por que num lance como os outros 3 citados, que foram jogadas disputa de bola, e se a bola estava no jogo, os caras foram expulsos, foi falta, e nesse lance não, né? Eu acho que tem que ter uma certa padronização aí no meu ponto de vista.
Agora, no segundo tempo, o São Paulo deitou em cima do Bahia. Bela partida do Reinaldo, o King Naldo, né, que deu duas assistências para gol, né, do Luciano. As duas jogadas do gol do Luciano foram assim. Na verdade, ele deu assistência para os 3 gols, né? O Reinaldo participou dos 3 gols, porque ele também é o cara que bate a falta no gol do Arboleda. Então ele dá o passe pro Luciano, ele bate o lateral no primeiro gol do Luciano de bicicleta, ele cruza a falta na cabeça do Arboleda e dá o passe pro Luciano definir o jogo. E aí depois o Bahia descontou, mas nada que São Paulo já estava com o jogo controlado, deu só uma tirada de pé ali, não, nada que fosse abalar muito o resultado, não. O São Paulo rumo agora favoritíssimo a ser campeão brasileiro, né? 1 ponto atrás do Atlético e 2 jogos a menos, é uma coisa assim. Tudo bem que os jogos não são jogos que o São Paulo gosta de jogar, né? São adversários que não dão espaço para o São Paulo, mas ainda assim a fase do São Paulo é muito boa, né? Os jogadores estão, quando não é o Brenner, é o Luciano que vive uma fase iluminada. E o time tá muito empolgado, está bem embalado da sequência de vitórias. Já o Bahia, eu acho que o Bahia viu que chegou no seu limite ali da tabela. Tem chance ainda de chegar bem na Sul-Americana, vencer o primeiro jogo, apesar de não ter feito um bom jogo, né? Se vocês viram aqui meu comentário sobre o jogo no vídeo da quinta-feira, né? E assim, então eu acho que o Bahia ainda tem chance de ser rebaixado, mas eu não acredito. O Bahia tem feito alguns bons jogos, tem um elenco bom, né, e um treinador experiente, apesar de ter sido o treinador que iniciou a derrocada do Cruzeiro com o Mano Menezes. Mas o Bahia tem feito alguns bons jogos, né, não sempre. Hoje foi um que o Bahia não foi bem. E ainda está na Sul-Americana. Então o torcedor tricolor baiano pode ainda esperar alguma coisa do time do Bahia, que provavelmente vai disputar Sul-Americano no que vem também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários. Falem aí o que vocês acharam, qual foi o jogo que vocês assistiram. Sempre lembrando aí, tá, minhas redes sociais, para quem, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E claro, antes desse vídeo terminar, não esqueça de curtir, se inscrever, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!